O Linésio aí tem um canal do Nerd Rubro Negro, torcedor do esporte, mas faz muitos vídeos, viu, galera? Faz muitos vídeos também falando dos clubes do Nordeste, né, Linésio? É isso aí. Boa tarde aí, Léo. Boa tarde aí, a galera do Fortaleza. Cara, eu tenho muitos anos de YouTube, mas faz tempo que eu não mexo com o OBS, que eu mexia com o OBS quando eu tinha canal de videogame, né? Pra gravar gameplay e tal. A galera não sabe, eu sou meio dinossauro aqui. Mas tem muito tempo. Aí eu me acostumei com o StreamYard, né? A galera trabalha muito com o StreamYard e tal. Mas enfim, tamo aí, tamo junto. É isso aí, Linésio. O StreamYard, Linésio, ele é muito bom para quem tá começando, ele é muito simples. Eu tive muita dificuldade para mudar pro OBS, mas assim, cara, o OBS nos oferece tanta coisa quando você pega, e sem contar que é de graça, viu, Linésio? Sem contar que o É de OBS. graça, o OBS é de graça, o StreamYard também, mas fica aquela marca d'água aqui chata, né? Aqui em cima. Isso. Mas Isso. o problema do OBS é que ele é difícil para aprender a mexer, né? Eu confesso para você, viu, Léo? Quando eu tinha um canal de videogame, eu sabia mexer no OBS. Agora eu acho que eu desaprendi, velho. Sério mesmo. Sério de verdade. Pois é. Linésio, qual a situação do teu time aí do esporte, hein, mano? A gente às vezes pega pesado aqui com o esporte, viu? Por causa Tá do lascado. Heitor. O esporte tá lascado. Mas, rapaz, ó, veja bem. O Luiz Heitor, isso eu vou ser sincero, e eu não sou advogado do Heitor, não, mas igual ao Luiz Heitor, tá cheio de gente no Fortaleza, no Bahia. É que o torcedor, ele não sabe assimilar a crítica quando é pro clube dele, principalmente quando vem de um torcedor adversário. Se eu fosse torcedor do Fortaleza, como você é, 99% das coisas que eu fiz, que eu falei de crítica do Fortaleza, a torcida abraçava. A torcida abraçaria, sabe? Mas como eu sou torcedor do esporte, ou Luiz Heitor, a galera fica com raiva, se desinscreve do canal, xinga. Mas isso funciona em todo lado. Aí em Fortaleza tá cheio de gente, influenciador, ou influenciadora, como queira, que aí tem muitas meninas trabalhando agora, né? Que estava pedindo a saída de Vojvoda e agora a Vojvoda já é o maior, pô. Porque meteu 4 no Colo-Colo, entendeu? Futebol é assim mesmo, pô. É, torcedor é de momento, né? Torcedor é momento. Agora, a galera, eu não sei se é porque eu, sei lá, velho, eu tô como criador de conteúdo agora, o meu objetivo é outro, ou pela idade, talvez, mas a galera tem dificuldade de entender um comentário, mesmo vindo de um rival. Por exemplo, digamos que eu sou torcedor do Ceará, mas tenho um conhecimento de futebol e quero fazer um comentário do Fortaleza. Se o meu comentário é crítico, a pessoa tem que entender o conteúdo da crítica, pô. Não é porque fulano torce pro Ceará, pro Sport, pro Bahia. Cara, tem que entender o conteúdo da crítica. Por exemplo, o Fortaleza perdeu do Racing de 3-0 no Castelão. Castelão cheio, Libertadores, Fortaleza foi e perdeu do Racing. O time não jogou nada, Léo. Tu queres que eu chegue no meu pós-jogo e diga que tá tudo bonito, tudo bom, hein? Isso não pode ser, pô. Aí a gente vai e aponta os erros, né? Os erros que a gente acha que o jogador fez, cometeu um esquema tático, um voivodo, uma substituição, e o torcedor não aceita, porque a gente é esporte, pô. Agora, claro, tem o lado folclórico, tem as brincadeiras, muita gente já pegou raiva minha por causa das brincadeiras. A torcida do Vitória, por exemplo, me odeia, pô. A torcida do Vitória me odeia por causa, por causa de um quadro chamado Sessão Comédia, que eu faço lá no canal. Só que o Sessão Comédia não é com Vitória, pô. É com as reações do Marcos Guedes, que é totalmente diferente. E a galera não entende, pô. Só tem raiva, Sabe? né? É, mas enfim. Às vezes eu me estresso também, mas a maioria das vezes eu dou risada, né? Mas estamos aí crescendo. O meu canal ele é muito eclético, digamos assim, se podemos dizer assim, esse tom de palavra, porque eu tenho muitos torcedores do esporte. A torcida do Fortaleza engajou muito o meu canal uns anos atrás. Uns anos atrás, não, uns meses atrás. Engajou muito. A Fortaleza engajou muito o meu canal. Principalmente na época da Sul-Americana em 2023. Não é? Eu fiz ali uma campanha, digamos assim, bem pró-Fortaleza, né? Para chegar na final e tal. Inclusive em 2020, Eu vi. em 2022, quando o Fortaleza estava na Libertadores da América, eu dizia, gente, vamos para a Sul-Americana. É melhor, vamos para a Sul-Americana. E eu fui criticado um montão. Aí veja como são as coisas, né? Eu achava, e eu ainda acho, viu, Léo? Que para os clubes do Nordeste, antes de ganhar uma Libertadores, o ideal seria a gente ganhar uma Sul-Americana.
porque a gente pega uma casca de título internacional que a gente não tem, ninguém na região ganhou uma Sul-Americana, e a Sul-Americana é um torneio muito bom. Claro, eu sei que a Libertadores é melhor, dá mais dinheiro, dá mais visibilidade, eu entendo tudo isso. Mas para a gente começar a trilhar um caminho vencedor continental, tem a Sul-Americana, pô, sabe? Se o Fortaleza tivesse vencido a Sul-Americana naquele ano, hoje o Fortaleza seria o único clube do Nordeste com título internacional. O Fortaleza teria ido direto para a fase de grupos da Libertadores como campeão, porque muita gente fica, não, G4 da Série A. Ó, eu vou falar por mim. Eu prefiro ir para a Libertadores como campeão da Sul-Americana do que como segundo lugar na Série A do Brasileiro. Eu sei que você vai dizer que a dificuldade da Série A é maior, que a Série A é um campeonato difícil e etc. Eu entendo. Mas eu prefiro chegar como campeão. Título é título, né, Ned? Título é título, porra. Imagina se o Fortaleza tivesse sido campeão daquela. Foi um pênalti, cara. Eu te juro, Léo, eu tava lá embaixo, a minha casa tem primeiro andar, sabe? Eu tava lá embaixo, eu, a minha esposa e a minha filha, a gente assistindo o jogo do Fortaleza, pô. E a minha esposa é costarriquenha, que eu vivo na Costa Rica, né? A gente tava vendo o jogo, pô. Eu tava torcendo pelo Fortaleza, juro pela. Bicho, eu juro pela minha saúde, pô. Eu tava torcendo pelo Fortaleza, velho. Eu fiquei pior que estragado, velho, com aquele pênalti perdido. Juro pra você, tô falando sinceramente, não tô aqui, não personagem nem nada, não. Eu fiquei puto, velho. Eu acredito, sabe? Eu acredito. Puto. Por quê? Porque assim, eu sei que eu tiro onda, eu brinco, eu sou muito honesto, sabe, Léo, com o torcedor. Se tiver Sport e Fortaleza no mesmo campeonato, eu quero que o Fortaleza perca, pô. Eu sou esporte, velho, entendeu? Mas, por exemplo, agora eu tô torcendo pro Bahia ir o mais longe possível na Libertadores, o Fortaleza também, por dois motivos. Primeiro é o financeiro, eu ganho dinheiro com isso. Eu ganho. Vamos ser sinceros, eu ganho dinheiro, porra. Fazendo pós-jogos de vitória do Bahia e do Fortaleza, eu encho o meu canal de visualização. Eu não vou ser hipócrita, entende? E tem também aquele sentimento do nordestino, pô. Agora, eu vou ser bem sincero para você, Léo. De 3 anos para cá, que eu comecei a conhecer mais outras culturas, porque a gente é tudo nordestino, mas a gente vive em estados separados, né? Por exemplo, eu vou te dizer, eu não sabia o que significava a palavra lá ele. Eu não sabia o que significava. Por que porra é essa lá ele? Que o pessoal da Bahia fala. Entendeu? Tem uma palavra que vocês falam aí no Ceará que eu também não sabia o que significava, velho. Eu esqueci agora o nome. É aí dentro, aí dentro? Não, isso não. É algo muito de vocês aí. Eu não me lembro agora, mas o pessoal, na época, me falou, né? Uma palavra que vocês falam aí no Ceará. E a gente vai aprendendo, a gente vai conhecendo a cultura dos outros também, né? Mas eu confesso que eu comecei a ficar com raiva, porque a galera é muito anti-esporte, velho. E eu até entendo que a galera seja anti-esporte por diversos motivos, porque a torcida do esporte também já teve o seu momento de soberba, sabe, Léo? Eu entendo tudo isso, mas é muito anti-esporte, velho. Olha, eu vejo o torcedor de Fortaleza ainda se juntar com o torcedor do Bahia por uma causa. Eu vejo o torcedor do Bahia ainda apoiar o torcedor do Fortaleza por uma causa. Agora, não apoiam o esporte nem a pau, velho. E eu confesso também que eu fiquei muito chateado, principalmente com influenciadores grandes aí de Fortaleza, quando houve aquele caso, ano passado, do atentado do ônibus de Fortaleza, que os caras não souberam separar um bando de marginais torcedores do esporte da torcida de verdade e do clube. Entendeu? Aí eu confesso que eu tive que bater na tecla um montão de vezes no meu canal, porque assim, se esses caras têm audiência, eu também tenho, é chumbo trocado, entendeu? Eu tive que bater na tecla, porque para mim me parece impressionante como pessoas que têm profissões nas suas vidas, pessoas que talvez estudaram e estão na vez de comunicador, não conseguem diferenciar um bando de marginais que torcem para a torcida organizada do torcedor normal como eu, pai de família, que vou para o estádio para ver o jogo. Foi uma situação complicada, né? Foi uma situação complicada. Eu vi alguns vídeos teus, vi algumas respostas, mas era uma situação complicada. Eu acho que falta às pessoas um pouco de equilíbrio. Eu falo muito de equilíbrio, sabe, Ned? E falta às pessoas também bom senso, sabe? E a gente vai bater um papo mais sobre isso. Deixa eu só botar aqui pra galera, tá aqui o teu Instagram. Galera, segue, quem não segue lá o Nerd, segue o Nerd. E nesse Instagram aí, tem o link ali pra você ir pro YouTube e seguir o canal dele no YouTube, tá, galera? Ajuda aí o Nerd, é um parceirão. Nerd, eu confesso pra ti, tá? Eu confesso pra ti que quando eu pensei em falar de futebol, eu pensei em falar do futebol nordestino, em modo geral, sabe? Era uma ideia que eu tinha. Cara, mas depois de 2 lives, 2 vídeos, eu percebi que pra mim não dava.
eu não ia conseguir ser imparcial em vídeos. Eu até comecei, até uma série que eu falava Nordeste em Foco, como era que estavam os 5 times na Série A, mas não tem visualização, porque eu não sei ser imparcial, eu sei ser educado. Tipo, eu sei ser educado, tratar bem, não desrespeitar. Por exemplo, eu amo muito o Fortaleza, então eu respeito muito o esporte, instituição, o Ceará, o Bahia, porque eu sei que tem pessoas que amam, sabe? Mas eu percebi, Ned, que eu não ia conseguir ser imparcial, fazer vídeo pra galera. Eu ia, sabe, não ia dar certo, mas não ia dar certo. Aí eu vou deixar eu no Fortaleza mesmo e se der certo, bem. Se não der. E tá aí, graças a Deus tem dado certo. Mas assim, a maioria das pessoas trilha o caminho de fazer um canal pro seu clube. Até porque, com essa vida corrida que a gente tem, Léo, é muito mais fácil você acompanhar apenas o clube que você ama do que o clube dos outros, né? Claro que eu sinto muito mais facilidade em falar do esporte do que falar do Fortaleza, por exemplo. Eu não vivo o dia a dia do Fortaleza. Eu vivo o dia a dia do esporte. Para falar do Fortaleza, eu tenho que ler uma matéria, eu tenho que estar seguindo pessoas. E, claro, o Fortaleza, assim como o Bahia e o esporte, são os carros-chefes do meu canal, né? Se eu chegar aqui e disser que o canal não é forte com essas torcidas, eu estou mentindo. Por algum motivo, eu, torcedor do esporte, consegui fazer com que torcedores do Fortaleza e do Bahia simpatizassem comigo, estivessem no meu canal, estejam no meu canal, né? Aí tem um pouquinho também do Ceará, um pouquinho mais do Vitória, também falo do Santa Cruz, e agora resolvi falar do Remo também um pouquinho, né? Para trazer um time do Norte. Mas não dá para a gente fazer vídeos diários todos os dias de Fortaleza. Não dá, né? Por acaso, hoje eu tenho um vídeo programado do Fortaleza, que eu gravei ontem com o Selmo Camargo. O Selmo Camargo é torcedor do Ceará, o poderoso Rosão. A gente fez uma live ontem, eu participei de uma live dele, aí eu separei um corte e vou jogar às 6 horas da tarde hoje no canal. Mas você tem que ter muita resiliência, Léo. Se você realmente estiver banhado no clubismo, você não vai conseguir ter um canal para falar de mais times, não. Não dá não. Para mim não dá não. A galera massacra, meu irmão. Você não tem ideia. O torcedor massacra. Tem gente que vai no teu canal somente para criticar, pô. O cara fica inscrito no teu canal. Eu vou me inscrever no canal do Léo, mas ele fica ali só, sabe? Sabe aquele diabinho que fica desse lado, só perturbando? O cara fica ali, pô. Até que chega um ponto que você é obrigado a bloquear o cara, pô. Porque o cara passa do limite, entendeu? O cara passa do limite. Porque enquanto tá naquela de que popote, nerd, fuleiro, tá, besteirada, beleza. Cachorro de peruca, a gente chama aqui. Cachorro de peruca, eu tô nem aí. Agora, quando passa tua mãe isso, tua mãe tu, aí, meu irmão. O pessoal pega pesado, né? Aí o cara tem que cortar. Nerd, deixa eu fazer uma pergunta pra tu aí, pra tu ver se a gente tem uma pergunta imparcial, tá? Imparcial. O que é que tu achou aí do Fortaleza, cara? Que passou 4 meses jogando nada. Aí agora deu uma respostazinha, porque teve aquele jogo do Fluminense, a gente ganhou do Fluminense, todo mundo achou que o Fortaleza só quer jogar brasileiro, campeonato grande. Aí depois do Fluminense, levou a sapecada do Racing, fez um jogo vergonhoso contra o Mirassol, tá? Aí agora fez um bom jogo contra o São Paulo, ganhou do Colo-Colo, a gente vem de 4 empates, né? A gente teve aquele jogo do Sport, eu até lhe perguntar a sua opinião daquele gol lá, depois você fale. E o time parece que deu uma resposta, e a gente ainda tá nessa dúvida. Será que é um lampejo, ou será que realmente o time agora... Qual a tua opinião aí sobre o Fortaleza nesse momento, Ned? Bom, a minha opinião é o seguinte, sobre o jogo do Sport com o Fortaleza foi prejudicado, ok? Torcedor do Fortaleza que me segue sabe a minha opinião. Foi gol do Fortaleza, pô. Aquilo foi um absurdo. Foi gol do Fortaleza, ok? Então, naquele jogo, o placar moral, eu até falei no meu vídeo, o placar moral foi Fortaleza 1-0. Foi gol do Fortaleza, ok? Naquele dia, o Sport foi beneficiado. E nós, torcedores do Sport, que falamos tanto, que fomos prejudicados contra o Vasco da Gama e contra a equipe do Palmeiras, naquele dia, nós fomos beneficiados. Então, eu acho que o Fortaleza foi prejudicado em 2 jogos, que eu me lembro aqui, na Série A do Brasileiro, que foi aquele... Eu não sei se aquele do gol do Moisés, aquele assim, que ele deu assim de voleio. Foi. Eu não sei se aquilo foi campeonato brasileiro, né? Foi contra o Inter, foi 0-0 o jogo, a gente teria ganho de 1-0. Exato, ali o Fortaleza foi prejudicado e contra o Sport também. Em relação à temporada do Fortaleza, eu vou te ser bem sincero mesmo. Eu acho que a torcida está colocando crise aonde não tem. Eu entendo o Fortaleza está jogando mal, eu entendo, mas vamos parar para pensar direitinho. Este grupo
já está junto há 3 ou 4 anos. Pelo menos a grande maioria. A espinha dorsal do time do Fortaleza, posso dizer aí 70% dos jogadores, já estão juntos há 3 ou 4 anos, ok? E o técnico também. Comissão técnica, todo mundo, né? É um momento, talvez, agora, de oscilação, depois de, entre aspas, muito sucesso. E por que eu coloco entre aspas? Porque o Fortaleza, infelizmente, não conseguiu ganhar um título grande, como a Sul-Americana, por exemplo. Mas o Fortaleza vem fazendo campanhas boas. Vice-campeão do torneio, 3º lugar na Copa do Brasil, 2 vezes G4, beleza, da Série A e tudo mais. Se você parar para pensar direitinho, Léo, neste momento o Fortaleza está vivo em tudo, pô. Campeonato estadual passou, beleza. O campeonato o Fortaleza perdeu. Mas se a gente olhar bem, dos últimos 7 anos, o Fortaleza ganhou 5 estaduais e perdeu agora 2 para o Ceará, pô, faz parte do negócio, né? Eu acho que o torcedor do Fortaleza ele fica chateado, porque, se não me engano, aí não existe um hexacampeão, né? E o Fortaleza seria hexacampeão, beleza, eu entendo isso. Mas nos últimos 7 anos, o Fortaleza ganhou 5 estaduais, gente. Agora é o momento do Ceará, deixa os caras, pô, vamos focar em outra coisa, né? Agora, Copa do Nordeste, fez uma campanha ruim, mas está vivo, classificou, está classificado para as oitavas de final. Copa do Brasil, fez um início ruim com o Retrô, mas vai decidir em casa agora no Castelão. Eu acredito que o Fortaleza vence o Retrô. Tem que jogar muito mal para perder o Retrô no Castelão, certo? Depois, Sul-Americana, Libertadores, teve aquele era o último do grupo, mas teve aquele problema lá com o Colo-Colo. Vocês ganharam 3 pontos, ganharam 3 gols. Isso deu uma sobrevida ao Fortaleza, e agora o Fortaleza, se não me engano, é o vice-líder do grupo. Está vivíssimo na Libertadores, está vivo. E na Série A do Brasileiro, está na zona de rebaixamento, mas, pô, faltam 31 jogos, gente. Eu que sou torcedor do esporte, eu estou aqui de boa, como é que a torcida do Fortaleza não vai estar de boa? Faltam 31 jogos, cara. Então, no meu ponto de vista, eu entendo esta crise que colocaram, que a torcida do Fortaleza inventou, ok? Mas o Fortaleza está vivo em todas as frentes, porra. Sabe? Agora, eu acho que esse momento de oscilação do Fortaleza é o cansaço. O Fortaleza tá cansado, porra. O Fortaleza tá jogando pra caramba, velho. Sabe? Teve um momento aí que foi um jogo a cada 3 dias, com viagem internacional e tudo mais. Então os caras também estão cansados, velho. Então, além de ter o cansaço do corpo humano, você tem aí o desgaste de um grupo junto há muitos anos, um treinador junto há muitos anos. Eu até acho, tá? Na minha opinião, que Vojvoda, terminando este ano, ele deveria sair. Na minha opinião, ele deveria sair, porque ele pode sair em alta no Fortaleza. Porque eu vi muita gente criticando o Vojvoda nesse último mês, pedindo para ele sair tudo, chamando Marcelo Paz de burro, chamando o Vojvoda de entregador de camisa. Eu vi, Léo, eu vi, pô. Entende? Eu vi, pô. Sabe? Então eu acho que se o Vojvoda conseguir fazer algo bom pro Fortaleza esse ano, ele não deveria renovar contrato com o Fortaleza, para ele sair em alta. Tá ligado, negão? E depois, mais pra frente, ele volta, pô. Para que o Fortaleza siga também a sua vida sem o Vojvoda, e o Vojvoda siga a sua vida sem o Fortaleza. Claro, se o Vojvoda renovar, tudo bem. Tudo bem. Continua um projeto campeão. Mas essa é a opinião que eu tenho. De fora, sem clubismo, tá? Então eu acho que já são 5 anos de Vojvoda, já tá bom, né? Eu acho que a torcida do Fortaleza, boa parte dela, inventa crise onde não tem, na minha opinião. Eu entendo o momento de oscilação do time, mas eu já dei a minha explicação. Pode ser cansaço, pode ser o grupo junto há muitos anos, já estou meio que relaxando, né? Enfim, se eu fosse torcedor do Fortaleza, eu poderia estar chateado por algumas derrotas, por exemplo, né? Empatar com o Sport, eu teria que ficar chateado. Perder aquele jogo do Inter com o gol de Moisés, eu teria que ficar chateado. Levar 3 do Racing, eu teria que ficar chateado. Mas se você parar para pensar, o Fortaleza está vivo, pô. Fortaleza é vice colocado do grupo, velho. Sabe? E a Série A falta muito jogo, né? Então. Assim, Linés, a questão do Vojvoda, a gente percebe aqui que ele é um cara que se apaixonou pelo Fortaleza. Então o sonho desse cara, Linés, era sair daqui com um título relevante, sabe? E ele bateu na trave, né? Como tu falou aí, foi um pênalti perdido que fez com que o maior título do nosso futebol aqui, né, que nunca ganhou, o Ceará também bateu na trave naquela Copa do Brasil, onde foi assaltado, graças a Deus, assaltaram o Ceará, mas essa vontade que ele tem de dar um título de expressão pro Fortaleza. Então eu acho muito difícil, tá? Um título desse como Copa do Brasil, Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores, pro Clube do Nordeste, mesmo pro Bahia, que você viu aí com investimento pesado do Grupo City, não é garantia de nada.
O pessoal acha, vendeu a SAF, a garantia não é. Não é. Tanto o Bahia aí perdeu. Agora, se eu não me engano, tem 2 jogos fora. Deu uma complicada. Tava bem tranquilo. Tava. E deu uma complicada. Então, assim, a questão do Vojvoda mais é essa. Eu também acho, como você, né, que ele não fica mais. Eu acho que acabou esse ano. Eu acho que ele vai, sabe, vou sair, vou viver outros ares. E acho que faz parte. É saudável pro Fortaleza. O treinador vai embora, diretor vai embora, jogador, e o nosso clube fica, né? Assim, eu gosto muito dele, da pessoa dele principalmente. Gosto mais da pessoa do que do treinador. Queria que ele ficasse por mais tempo, mas faz parte, né? Agora deixa eu te perguntar, e o esporte, Ned? Porque a gente passou por aquela de 2022, que a gente fez 15 pontos no primeiro turno, né? A gente precisaria fazer o dobro para escapar no segundo turno. A gente acabou fazendo 40, indo para Libertadores ainda. Mas, cara, essa zona de rebaixamento, ela puxa. E se o torcedor do Fortaleza tá com medo, tu disse que tá tranquilo. Mas, cara, se não começar a vencer logo, vai ficando uma situação que você tem que ganhar 5 para sair da zona, 3, 4. Como é que vocês estão pensando aí? Você sabe por que eu tô tranquilo, Léo? Porque o Sport é um time reentrante da segunda divisão. Então, nesse momento, o Campeonato Sport é manutenção. Se a gente terminar na 16ª colocação, tá tudo bem. Porque a gente tá surgindo da segunda divisão para a primeira. Então, esse primeiro ano sabe como é, né? É aquele ano de manutenção. Claro que nós, torcedores, a gente sonha com uma Sul-Americana. Por quê? Porque se você ficar na 12ª colocação do campeonato, você tá na Sul-Americana, cara. E dependendo de como for o ano, este ano, por exemplo, o 14º colocado do ano passado foi para a Sul-Americana. Então, imagina, 14 clubes, cara, entraram em torneio internacional, pô. Entre Libertadores, pré-Libertadores e Sul-Americana, foram 14 equipes do Brasil em torneios internacionais. Então, imagina, se o Sport faz uma campanha mais ou menos boa e fica ali na 12ª, 13ª, 4ª, é capaz de beliscar uma Sul-Americana e aí a gente logo vê. Agora, é claro que eu estou chateado, é claro que a galera fica nervosa, mas o objetivo do Sport esse ano é a 16ª colocação e manter, sabe? Já o Fortaleza não, pô. O Fortaleza já precisa entregar algo grande, pô. Sabe? Por quê? Porque o Fortaleza esticou muito a própria corda. Quando o Fortaleza sai de uma Série B do Brasil... Aliás, quando o Fortaleza sai de uma Série C para conquistar um título da Série B, e no ano seguinte, ou 2 anos, não sei, é 4º lugar do G4 da Série A, em pontos corridos, estica a corda. E aí depois, vice-campeão da Sul-Americana, 3º lugar da Copa do Brasil, aí G4 novamente. Então, o Fortaleza hoje, a galera, por mais que não reconheça, estou falando da galera do Sudeste, né? Por mais que ele não reconheça muito o Fortaleza, se o Fortaleza for rebaixado, vão ser os primeiros a apontar o dedo. Tá vendo? Foi uma chuva de verão, teve aí 3, 4 anos bons e já voltou à realidade, caiu para a Série B. Vão aparecer discursos como esse, porque essa galera quer saber da gente, não. E talvez o torcedor do Fortaleza tenha medo disso, sabe, Léo? Medo de viver um sentimento de vitória, que são essas campanhas maravilhosas que o Fortaleza está fazendo, e com o medo do rebaixamento. O Fortaleza hoje caindo para a Série B é um desastre, pô. Que eu acho que não cai, tá? Eu acho que não cai. Mas o Fortaleza caindo para a Série B é um desastre. Aí tu pode até dizer, mas Linésio, Goiás está na Série B e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um exemplo de um time que chegou no topo e caiu, pô. E isso pode acontecer com o Fortaleza. E talvez isso seja o medo do torcedor de Fortaleza. E talvez por isso vocês passam aí um mês e meio jogando mal e a galera endói do cabeção, pô. Entendeu? Porque o Atlético Paranaense foi rebaixado ano passado, mas há 3 anos atrás foi campeão da Copa do Brasil. Foi bicampeão da Sul-Americana. O Atlético Paranaense tem 3 títulos que antes só tinha um, que era o Atlético Paranaense antes tinha sido campeão brasileiro em 2001 e eles tinham ganho a seletiva da Libertadores em 2000 ou 2002, 2004, uma parada dessa. E aí passou esse tempo todo sem ganhar nada. Aí os caras foram campeões da Copa do Brasil e ganharam 2 vezes a Sul-Americana. Sem falar que o Atlético Paranaense era um time que 10 anos para cá, recorrente na Libertadores da América, pô. Você praticamente, quando falava em Libertadores da América, Atlético Paranaense, que estavam lá sempre, Atlético Paranaense, Grêmio, Flamengo. Então, talvez o torcedor do Fortaleza tenha medo de cair para a segunda divisão por causa disso. Porque viveu um auge, só que, claro, o auge do Fortaleza, infelizmente, não foi o auge do Atlético Paranaense. Fortaleza não ganhou nada, pô, nada. Só fez boas campanhas.
Mas ser rebaixado seria um desastre, né? Desastre. É um desastre. Porque é como se você está subindo uma escada, o Fortaleza está subindo uma escada e leva uma queda que cai quase a escada toda, porque é lógico que eu até tô surpreso com o Atlético Paranaense fora do G4. Eu achei que o Atlético Paranaense ia deitar e rolar, nerd, aí na Série B, sabe? A gente tá em nono, cara. Tá em nono. Pois, atrás até do Curitiba, tá? Então, assim, mas o que eu mais me surpreendo, assim, do começo do Sport é porque, assim, tem dois times aí que eu comparo, né? Que são os dois que subiram, o Sport e Ceará, né? Subiram aí na Série B do ano passado. E, tipo, o Sport a gente vive investindo mais. O Ceará pegando, pincelando alguns jogadores da Série B. E eu achei algumas contratações do Ceará. Tipo assim, pô, meu irmão, esse Dieguinho aí. Eu queria demais no Fortaleza o Dieguinho. Porque o cara é um motor, é o meio campo que às vezes falta no Fortaleza. O Fortaleza contratou, Nerd, muito jogador de renome, jogador técnico. E tá faltando aqueles que dá a vida dentro de campo. Pelo menos estava faltando, né? Parece que voltou mais isso. E o Ceará com bem menos dinheiro, né, tá com essa pontuação aí e o Sport investiu e não. Então a gente ficou surpreso com o Sport, né? No momento tem 2 pontos, né? Em 7 rodadas. Então a gente pode se dizer, Linésio, que ele precisa de 43 pontos em 31 rodadas. Muda a dificuldade, né? Muda, né? O Sport nesse momento, para sobreviver, é uma questão de sobrevivência. O Sport necessita ganhar 3 jogos seguidos para começar a respirar no campeonato. Eu sei que eu falando isso, o torcedor dá risada, mas é uma questão de sobrevivência, pô. Se o Sport não venceu o Cruzeiro, não venceu o Ceará e não venceu o Internacional, estamos lascados, pô. É uma questão de sobrevivência, porque o Sport está muito atrás, não é? Porque se você pegar direitinho, o Santos tem 4 pontos e o outro clube, que é o Vitória, eu acho que o Fortaleza, se não me engano, tem 6 pontos, né? Veja, o Fortaleza tem 7. Tem 7 e está na zona de rebaixamento, pô, imagina. Entendeste? E é o primeiro dentro da zona, está na 17ª colocação. O Sport tem 2. O Fortaleza tem 5 pontos na frente do Sport. Exatamente. Então o Sport precisa ganhar 9 pontos urgente para ver o que acontece, para ver se sai da... E eu arrisco a dizer que o Sport, mesmo se o Sport vencer esses 9 jogos, se sair da zona vai estar ali, ó, na 16ª, ganhando pelo saldo de gol, número de vitória, alguma coisa. Mas com a mesma pontuação de quem está lascado. A situação do Sport é difícil. Pode ser revertida? Pode. Faltam 31 jogos. Mas é complicado, pô. Porque sabe? O Fortaleza, naquele ano que ele fez 15 pontos no primeiro turno, ele fez uma coisa que mudou muito, né? Aquela história toda. Ele fez o que você está dizendo, não foi 3, foram 5. No segundo turno, o Fortaleza nos primeiros 5 jogos venceu os 5. Então ele fez em 5 jogos a mesma pontuação do primeiro turno todo. Ele tinha que fazer 30 em 19 rodadas. Na primeiras 5 ele já fez 15, já fez a metade. Então, tipo assim, eu entendo o que tu tá falando, apesar de eu achar difícil, né? Não, difícil. Vou torcer pro Sport contra o Ceará absurdamente. Mais Cruzeiro e Inter. E claro, até o Ceará também, que tá no momento bom, né? Os times que estão jogando só o Campeonato Brasileiro, não tem competição internacional, estão se sobressaindo. Por exemplo, o Red Bull. O próprio Mirassol tem vendido muito duro as derrotas. O Mirassol fez jogos muito bons. E todo mundo colocando o Mirassol como rebaixado. Primeiro rebaixado. E futebol não é assim. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer com o Sport, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu não vou mentir pra tu. Eu percebo que o sistema não tá satisfeito com esses 5 clubes do Nordeste aí. O sistema não tá. Então... Podem se preparar, que vai ter muita coisa. Já teve com Fortaleza, já teve com o Sport. O choro do Ceará, eu não concordo muito, que foi aquele pênalti pro Bahia, que eu vejo ali que... não foi pênalti não, Léo. Mas teve o toque, não foi uma coisa grotesca. Cara. Mas veja bem, se você analisar direito, o que eu vou contar, o que eu vou falar, você não vai concordar, mas o jogador do Bahia tropeçou no pé do cara. Eu não sei se foi o Eric Puga, eu não lembro. Foi o jogador do Bahia que tropeçou foi um menino da base. Foi o jogador do Bahia que tropeçou na perna do jogador do Ceará, porra. Eu sei que talvez para vocês aí, que são rivais, é difícil entender. Mas olha bem o lance, olha bem, Léo. Se você olhar o lance, câmera lenta, se você prestar atenção, você vai ver. O jogador do Bahia, mesmo na frente, o cara deu uma passada, ele colocou o pé muito para trás, ele tropeçou na perna do cara, pô. Não foi pênalti, velho. Sabe?
E eu sou bem honesto, da mesma forma, claro, é a minha opinião, né? Óbvio. Da mesma forma que eu já disse aqui nessa live, que foi gol do Fortaleza contra o Sport, a bola passou completa. Para mim, aquilo me parece um absurdo. Teve um lance também contra o Bahia, que o jogador do Santos chutou a bola na cara do Eric Pulga, pô. O cara deu pênalti, pô. Você não viu isso, não? Na cara, a bola bateu na cara. Só que ali foi tão escandaloso que o VAR salvou, né? O VAR chamou, não, pô, bateu na cara, pô, tá louco. Entendeu? Aí o juiz voltou atrás. Mas o cara deu pênalti, pô. Então, ó, grave o que eu tô dizendo. Vai começar daqui a pouco a Operação Salva Santos, viu? Santos está na antepenúltima colocação, não ganha de ninguém. Já pensou Neymar rebaixado com o Santos? Tu já pensou, velho? Vai ser ótimo. Mas é ótimo, eu também gostaria, mas imagina. E é Santos e Ceará agora o próximo, viu? Exatamente, eu não duvido, e é na Vila, eu não duvido nada que comece contra o Ceará a Operação Salva Santos, viu? Porque o Santos está muito ruim, pô. E como você falou aí, 5 clubes nordestinos, parece que a galera não está muito agradada com isso, não. É bom tomar cuidado, velho. É bom tomar cuidado. O pessoal critica muito aqui, o Marcelo Paes, aquela questão de... A negada que voltou no Edinaldo, aquela história toda. E o pessoal tava dizendo, rapaz, como é que pode? Tu apoiou e tá assim, macho? Eu penso justamente o contrário. Se o cara apoiou, mano, e ainda tá sendo assaltado, Linés, imagine se o cara não apoia. Imagina o poder da CBF tem de ir contra um time desse. Então, assim, é difícil essa situação do brasileiro, dos clubes aí. E outra, todos apoiaram, pô. O Marcelo Paes ia ser o quê? O último dos moicanos, para ser torado por toda a gente. Pode ser, não, tem que ir com a onda, pô. O Jeane mandou aqui um superchat de R$10. Muito obrigado, viu, Jeane? O Nordeste no topo incomoda. Incomoda, tá? Incomoda, sim. Eu confesso a vocês que, até pro Linésio, eu não vou ser falso aqui, em dizer que alguns times a gente seca mais, tá? Claro. É claro que aqui o Ceará a gente tem uma reima, o Sport, principalmente por ser Leão, teve o caso do apedrejamento no ônibus lá, que as pessoas não conseguem equilibrar. Aqui a gente tem que tomar cuidado também de falar algumas coisas com torcidas, porque a gente vive num mundo maluco, né? Mas assim, eu não confesso não, Linés, eu não vou ficar triste se o seu Sport cair não, tá? Mas assim, isso é coisa de rivalidade nordestina, mas se você for analisar pelo lado que o Nordeste estando forte é bom, os times estando forte é bom no quesito rivalidade, um puxa o outro. Por exemplo, quando um time tá muito bem, acaba que o outro... Ei, meu irmão, nós vamos ficar tão pra trás, então é bom. Mas eu acho difícil, muito difícil, ano que vem a gente ter 5 nordestinos na Série A, viu? Eu também acho, mas vamos torcer, né? Que não seja o Sport, né, Linés? Que caia, né? Que não seja o Sport, que caia o Vitória, o Fortaleza. Mas eu acho que o Fortaleza cai não, pô. Cai não. Mas assim, o nosso torcedor, cara, ele sofreu muito naqueles 8 anos de Série C, né? Então, por mais que a gente tenha vivendo esses 7, 8 anos de uma fase absurda, porque foi Série C, foi pra Série B, aí já foi campeão, ganhou um título nacional, que lógico, para algumas pessoas dizem que não conta, alguns times que já jogaram absurdas vezes a Série B dizem que não vale nada, mas queira ou não queira, para nossa situação ali valeu alguma coisa. Estamos na Série A, só brigamos para cair um ano, que foi aquele ano que o Rogério Ceni nos traiu 2 vezes, deixou a gente no foguete 2 vezes, a gente quase é rebaixado, né, e quase cai. Então, para nós que sofreu tanto, quando a gente chega perto daquela zona, a gente muda a meta, Linés, a gente muda. A gente diz, olha, a nossa meta hoje é não cair, cara. É não cair. Desesperado. Olha, eu vou dizer um negócio, viu? Tu falou aí dos 8 anos da Série C, mas claro que muita gente, se o torcedor tem a minha idade, eu tenho 48, né? Se eu fosse torcedor do Fortaleza, eu teria vivido a Série C do Brasileiro. Mas tem muito influenciador aí com 20 e pouquinhos anos que eu acho que não sofreu não, viu? Porque era pirraia na época e não sei se sofreu a Série C não, cara. Tem muito torcedor modinha, tem muito canal que toca o terror, tem muito canal que... Sabe, a gente tenta ter um pouco mais de equilíbrio. Às vezes eu tenho meus momentos de crítica. Eu era um torcedor do Fortaleza, Linés, comum. Eu era um torcedor comum. Só, cara, que os 8 anos de Série C me fez se apaixonar. Me fez se apaixonar, porque, cara, eu saía daqueles mata-matas destruído, eu via pessoas chorando, e eu dizia assim, calma, um dia a gente vai sair décimo, um dia a gente vai... Só que a gente não imaginou que ia sair da Série C
e daqui uns anos ia estar na Libertadores jogando, ia estar na final da Sul-Americana. Então, é como tu falou, foi uma estilingada muito grande, muito rápido, que eu acho que alguns torcedores não entendem da onde a gente veio e o sarrafo é muito grande, sabe? Mas não, tem gente que tem canal, viu? Que pensa que o Fortaleza é Real Madrid, pô. Entende? Mas enfim, faz parte. Ó, o Paulo Júnior mandou aqui um superchat. Todos vocês que estão mandando superchat estão botando ponto na rifa, viu? Tanto o Paulo Júnior como o Geânio, tá? Hoje eu moro em São Paulo. O Fortaleza é muito mais respeitado e temido que 5 a 6 anos atrás. O Nordeste está cada vez mais forte no cenário nacional. Tá? Olha, os caras tá fazendo hora contigo, dizendo que tu não tem 48 anos não, viu, Linés? Tá, que tu tá mentindo. A carcaça pode estar derrubada, mas isso é 48, né? A negada é fuleira, viu? A negada é fuleira. Eu não ligo não, pô. Eu não ligo pra essas coisas não. Ô, Léo, eu nasci em 1976, pô. Eu cresci na escola com bullying de verdade. Não é essas coisinhas de hoje não, de internet não, pô. É os caras agarrar teus braços e tuas pernas e te jogar no lixo. Entendeu? Arriar o teu calção e tu ir de cueca pra casa. Eu cresci assim, porra. Antigamente o sistema era bruto. Hoje não. Hoje em dia você chama uma pessoa gorda de gorda, é bullying, porra. Entende? Mudou. As coisas mudaram. Hoje em dia, eu não estilo essas porcarias não. Pô, esse negócio de me chamar de... Eu tô nem aí. Agora, claro, que a pessoa não tem o direito de esculhambar cada um no seu limite, né? Porque assim, quando eu faço uma tiração de onda com o Fortaleza, que tira uma onda, eu jamais... Léo, eu tenho 4.000 vídeos no meu canal. 4.000. Eu tenho uma playlist só do Fortaleza, tem quase 1.000 vídeos. Eu desafio você a ir lá e ver um vídeo que eu esculhambei, por acaso, a instituição Fortaleza Esporte Clube. Você não vai achar. Você vai achar vídeos do tipo, o Flamengo torou o Fortaleza, não sei o que, aquelas resenhas, né? Mas esculhambar a instituição Fortaleza você não vai encontrar. Porque eu sei o meu limite, pô. Sabe? Eu sei o meu limite, tá ligado? Falta respeito no Brasil, Linés. Falta respeito, tá? Falta respeito. A gente vê um dia desse o Vinícius Júnior jogando no estádio aí, acho que era do Atlético de Madrid, ele foi passar por trás do VAR e tinha uma bandeira do Atlético de Madrid. Cara, ele deu um pulo de quase 2 metros pra não pular na bandeira do Atlético de Madrid, que é o seu rival. A gente vê no Brasil, por exemplo, aqui passamos por isso agora com o Canal, com o time do Canal, por isso que a gente fala Canal, fazendo hora com o Ceará, os jogadores fizeram o gol e foram pisar no escudo do Fortaleza. Então, assim, a gente vive uma cultura de pessoas que não sabem isso. É diferente você fazer uma rivalidade, mas dentro do respeito. Porque eu posso brincar contigo, eu posso falar algo do Luiz Heitor. É claro que a gente que produz conteúdo, às vezes a gente gosta disso, que dá visualização e tudo, às vezes não é nada pessoal. Mas um jogador pisar no escudo, cara, você tem que ter respeito pelas coisas. Ele gera ódio. Ele gera ódio. Você mexe com o sentimento, né? Você falou aí do Atlético de Madrid. No estádio do Manchester City, eu acho que é o Manchester City, você sai do túnel e tem o logo do Manchester City no chão. Os caras dão uma volta assim, pô. Sabe? Para não pisar no logo. Isso aconteceu muito em Recife também. Clássico Esporte Santa Cruz. Antigamente, atrás da barra do gol da Ilha do Retiro, tinha 2 escudos do esporte. Os caras faziam gol e ia lá, cuspir no escudo, pisar, chutar. Entendeu? Isso, enfim... não existe. Pô. Agora, claro, antigamente a gente via, por exemplo, o Viola. O Viola fazia um gol e imitava um porco, né? Viola jogando pelo Corinthians. Ele fazia um gol e imitava um porco, tal. Aí o jogador X dizia assim, o cara jogava pelo São Paulo, sei lá, tô dando um exemplo, Romário. Romário jogava pelo Flamengo, aí ia ter um jogo Flamengo e Vasco, Romário na Globo, dando lá entrevista. Não, que amanhã eu vou fazer 3 gols no Vasco. Isso existia antes, né? Antigamente existia esse folclore. Mas isso tudo é besteira, rivalidade. É brincadeira, só que a galera eleva para um patamar muito mais alto. Não existe, não. É isso aí, tá? Linésio, como é que tá teu tempo aí? Tá tranquilo? Dá pra ir até... Assim, mais 10 minutinhos a gente fica. Quando você me chamou, eu acabei de gravar 5 vídeos, pô. 5 vídeos. Aí vou editando e postando, porque eu sou queima-vídeo. Não me tem isso, não. Pau. Mas daqui a pouco, às 2h15 da tarde aqui, eu vou ter que buscar minha filha na escola, né? E falta 1 horinha
Então, se tu quiser ficar aí mais 5, 10 Não, minutos, tá bom. a gente encerra 4h30 pra mim. A gente encerra 4h30 pra mim. Eu também vou gravar um vídeo. Eu não sei editar vídeo, não sei fazer nada. Eu caí aqui no navio de gaiato, viu, Ned? Eu caí aqui no navio de gaiato, fazendo live com a galera. O pessoal foi gostando. A gente só tem 5 meses, tá? A gente só tem 5 meses aqui esse canal, cara. E tá aqui, ó. Tá aqui o resultado aqui, ó, de 5 meses. Deixa eu trazer aqui pra tela. Às vezes eu fico meio besta, sabe? Com isso aqui. Esses dias a gente passou por uma situação, ó, 14.700. Eu sei que comparando com o teu não é nada, né? Mas também Não, mas a gente tem 5 alguma meses, coisa. né? Todo mundo quando começa com 10 mil, 5 mil, 1.000, é isso mesmo, pô. Ó, e eu vou dizer um negócio. Você sabe quantos inscritos eu perdi o ano passado? Perdi. Em 2024? Ah, 16.500. 16.500. do que tu começou o ano pro que terminou? Sim, o ano passado, o YouTube te mostra tudo, o analítico do YouTube te mostra tudo. Eu vou lá dar uma olhada. Eu perdi 16.500 inscritos, pô. Porque a galera não aguenta, pô. O povo não aguenta. Todo mundo é leão para vir tirar onda. Mas aí o Fortaleza perde, o Bahia perde, tal, Vitória. Aí você vai lá, tira uma onda, brinca, o povo se desinscreve, pô. É 16 osso, né? mil. Hoje, nós estamos no dia 9 de maio de 2025. Hoje, era para eu ter 90 mil inscritos no canal. Isso eu estou te falando, Léo, em 2025. Porque em 2024. Porque em 2023 eu perdi 6 mil e pouco. Agora, muita gente se inscreve outra vez, entendeu? Ou seja, eu perdi 2 mil inscritos mais do que você tem de inscritos no canal. Entendeu? É loucura, né? Porra, hoje eu já era pra estar batendo 100 mil inscritos. Léo, eu trabalho muito, porra. Eu posto 5, 6 vídeos todo dia, velho. De manhã, tarde e noite, meu irmão. Se eu tiver que ir pra praia, ou das duas, uma, ou eu gravo na praia vídeo no celular, ou eu deixo programado, pô. Eu já fui passar 4 dias na praia e deixei 15 vídeos programados, Eu velho. lembro, eu vi umas fotos tuas lá, umas fotos tuas lá com as pernas levantadas lá lá, não lembro não qual era o país não que tu tava não. Costa Rica. Costa O Rica. Cuba. Não, talvez eu vou a Cuba também. O pessoal diz, vai a Cuba, eu vou. Cuba é bom, pô. Mas entendeu, Léo? Então, tem 3 anos, meu canal já tem 3 anos e 3 meses por aí. Só que antes eu tive, durante 3 anos, canais também de filmes e séries, que eu gosto muito de filme e série, né? Eu tive canal de videogame. Eu já tenho, assim, uns 7 anos no YouTube já. Só que projeto que realmente deu certo foi de futebol. Entendeu? Infelizmente, os meus projetos de filme, de videogame, não deram muito certo. Enfim, não sei. Mas foi assim que eu aprendi a mexer com o YouTube, né? Não, é show, é show. Eu tenho vontade de ter um canal de games também. Eu também jogo, tá? Eu jogo alguns jogos. Mas eu tenho uma padaria, não sei se tu sabe, né? Eu tenho uma padaria e é muito eu já vi você corrido, cara. falando. Eu fico até 1 hora na padaria, aí venho correndo pra fazer a live das 14. Aí, tipo, hoje eu sou conselheiro do Fortaleza, sabe, Nerd? E eu pago alto aqui. Pai, eu, minha esposa, meus 2 filhos, eu pago alto. É 700 e o quebradinho. Quando eu fui fazer o conselheiro, eu combinei com a esposa aqui, vamos tirar a menina que ajuda nós em casa. E aqui também é um duplex. Então é eu e a mulher pra limpar. Então quando acaba a live, eu tenho vídeo pra gravar, aí o meu filho fica comigo mais novo, eu tenho que levar ele pro futebol, arrumar a casa, mas tem sido corrido. Aí no momento não tem dado tempo. Outras coisas. Mas quem sabe um dia ela fica com a padaria lá, me deixa livre, eu faço outras coisas. Tem umas pessoas te elogiando, tá? O Nerd é querido nas redes sociais, aqui o João Marcos tá falando, tá? O Denis Souza tá dizendo que o Linés é um cara de grande caráter. Léo, aqui no Brasil e nos países sul-americanos, o torcedor vê o futebol muito pelo lado emocional, tá? E não como entretenimento. Exatamente, tá? Eu sou inscrito no seu canal, Nerd. Já tá com a dedada lá no canal do Nerd, Cássio? Pode dar dedada, tô nem aí. Eita com força. Quem nunca levou uma dedadinha, né, Léo? Ei, Nerd, o Mário tá falando aqui se tu acha desrespeito chamar o esporte de cachorro de peruca. Rapaz, ó, quem inventou isso é um cara criativo demais. O mascote do esporte é o leão, né? Imagina, é um cachorro com uma peruca pra disfarçar que é o leão. Isso é criativo demais. Ô, Léo, como é que eu vou pegar uma bobagem dessa, pô? Sabe? Isso é muito criativo, pô. Cachorra de peruca, vem pra isso. Eu tenho 2 amigos que são daí, são policiais, sabe? Que são torcedores do esporte. E a gente brinca muito com eles
nessas fases, quando o time tá mal, acaba que tem essa rivalidade, é o Jair, o nome dele, ele é policial militar aí. Agora tem muita gente que estila com essas besteiras, né? Aqui, ó, o apelido do Náutico é a Barbie, né? Não sei se tu sabe. O apelido Barbie? antigo do Náutico é a Barbie, é. A Barbie. Barbie, a boneca Barbie, a boneca Barbie. Hoje em dia eu cresci a turma chamando o Náutico de Barbie. Hoje em dia, se você chamar o Náutico de Barbie, é meu amigo, sabe? É a Barbie. Não sei, não me lembro por quê, mas era assim. Eu sei que tem Barbie tem a ver com boneca. Aí É a boneca Barbie. Boneca tem a ver com caneco. Aí a negada se incomoda, né, Linés? É a mesma coisa que o São Paulo. Diz Itália também, escolhemos lá a torcida de São Paulo e tudo mais. Os tricas, né? Ele já falou que foi gol, viu, Rodrigo? Ele já falou que pra ele foi gol. Aliás, cara. Marcos Gomes mandou R$10. Olha aí o nerd. Volte sempre, amigo. Mais sorte ao seu esporte. Ele falou, volte sempre. Vamos marcar, cara. Depois a gente marca um dia à noite, com mais tempinho pra gente bater um papo aqui sobre o único problema, Léo, o único problema é que, como eu te falei, né? Gravo muitos vídeos e tal. Eu também. Aqui, a gente tem uma senhora que cuida da casa, da limpeza profunda da casa nos fins de semana. Ela vem no sábado, não é? Que é uma senhora de confiança e tal. É desse tipo de pessoa que a gente pode sair e deixar um dia inteiro na casa que nada desaparece, entendeu? Então, essa senhora, ela faz aquela limpeza profunda da casa no sábado. E durante a semana sou eu e minha esposa que a gente tem que manter, né? Mas eu também tenho o meu trabalho, a minha esposa também tem trabalho, a minha filha faz taekwondo, futebol, a minha filha ocupa muito tempo da gente, né? Então a gente tem que se dividir. Às vezes não dá para aceitar convites de live, entendeu? Até porque eu sei que a live dura uma eternidade, pô. Nesse momento agora, você me pegou no momento bom, sabe? Me pegou no momento... Lá ele. Me pegou no momento que eu tinha aqui acabado de gravar um vídeo, fui no YouTube, eu falei lá, bora, manda o link, entendeu? Porque eu gosto de interagir. Agora, tem canal que eu não vou não, velho. Tem canal que esqueça. Tem canal que eu não vou não. Ei, antes que encerre aqui, falta 3 minutos. Que história é essa de novo do Zé Welles indo pra aí? Tem fofoca por aí do Zé Welles indo pra aí? Tô sabendo não. Eu não tô sabendo. A negada ficou meio puto, não foi? Porque o Sport botou quente pra ele ir, parece que ele botou um bonequinho no começo do ano, não foi? Aqui tá rolando a história que ele não fica, tá? E um dos clubes possíveis seria o Sport. O Sport hoje, veja bem, Zé Welles já jogou no Sport, ele conhece o Sport, né? A direção do Sport hoje a diretoria do Sport paga em dia, são pessoas muito certinhas nesse sentido. Já tem 3 anos que o Sport não tem problemas de financeiro, de pagar o elenco. A gente já passou momentos muito difíceis, mas desde que o Yuri Romão assumiu a presidência do Sport, sempre os pagamentos, não só ao clube, ao elenco, como funcionário do clube, está tudo em dia. O Sport hoje vive um momento financeiro muito melhor. Então, pô, sei lá, digamos que Zé Welles ganha, vou dar um exemplo, tá? Zé Welles ganha R$300 mil aí no Fortaleza. Se o Sport der 200, ele vem, pô. E o Sport paga. Entendeu? Vai jogar a primeira divisão, muito possivelmente vai ter um contrato de 2 ou 3 anos, que ele vai pedir, que não é besta, para se segurar, não é? Agora, teve sim um zum no começo do ano, mas o próprio Zé Welles não demonstrou interesse em vir. Ele não estava muito afim de vir, não, viu? Ele preferiu ficar no Fortaleza. Segundo, essa é a impressão que a gente tem de Recife, né? Agora, eu não sei. Agora, no meio do ano, pode ser. Se ele é um jogador descartado pelo Fortaleza, ele ajuda. Ele é um bom jogador, tá? Ele ajuda. Ele, quando quer jogar, no meio de campo ali, ele é um pitbull. Mas talvez já cansou, já deu. Já é hora de mudar, pô. Ele é dos meio campos aqui. Ano passado ele fez boas partidas. Ele tem força, ele tem chute, ele tem passe. O problema dele que a gente sentiu aqui era a falta de interesse. Tá? Como se ele já soubesse. E ele é um cara novo, ele não tem 30 anos ainda. Então, para um time investir em um contrato de 3 anos, a gente espera que ele seja vendido. Ele não tem 30 anos ainda. Eu acho que o Zé Welles não tem 30 anos ainda, não. Rapaz, é isso bem. Eu acho que ele já chegou, viu? A negada do chat responde aí em 10 segundos, tá? Eu não sei, não. Acho que ele já tem os 31, não? O Hélito tá mandando eu te perguntar do Sem Pescoço, Marconi Chaveiro. Tu conhece isso? Sim, Marconi Chaveiro é influenciador, pô. Tem quase 400 mil seguidores no Instagram, é torcedor do esporte. É um senhor que, como o nome diz, é um chaveiro que acendeu aí e tá aí. Só que, porra, aquilo é brincadeira, pô. É tiração de onda, folclore, pô. A galera tem que ir, pô.
vai estilar com o velho, que ele tá ali curtindo com o time dos outros, é aquilo que eu te falei, Léo. É aquele senhorzinho que fala aquelas doideiras, é? Porra, sei quem é. O velho tá ali curtindo, graças a Deus, Léo, apareceu o Instagram na vida desse senhor, ele agora tá montando a casinha dele nova, tá construindo a casa dele, porra, entendeu? Tá ele disse que não foi gol, viu, Linés? Ele disse que a bola não entrou, viu? Sim, mas Marconi Chaveiro é torcedor, porra. Nem todo mundo tem que ser igual a mim, não, velho. Entende? Qual é o problema? Eu digo que a bola foi gol. Se Marconi diz que não foi gol, qual é o problema? Não tem problema nenhum, pô. Cada um com a sua verdade, ponto final. Isso aí. Véio. É isso aí. Ó, o Zé Welles fez 30 anos agora, viu? Esse ano. Eu disse. Ele tinha 30 já. Mas é jovem. O cara de 30 anos é jovem, pô. É um contrato de 3 anos, ele ainda rende bem. Depois dos 33. A gente não contratou o Paul já mais de idade? 3 anos eu não sei não, mas 2 anos eu acho que pega. 2 anos pega. Pois é. Rapaz, o Paul Fernandes, que decepção, hein? Até agora, viu? Até deu uma melhorada, alguns jogozinhos aí, mas... No primeiro jogo do Sport com o Fortaleza na Copa do Nordeste, que vocês venceram a gente por 2-0 este ano, o Paul jogou bem. Mas ele dá muita pancada, velho. Ele bate demais, porra. Eu lembro de umas pancadinhas que ele deu no jogo contra o Sport mesmo. Ele bate demais, pô. Tu é doido. Inclusive, ele foi expulso no primeiro clássico da final. Deu um murro por trás no cara. E depois, no último clássico, e mais importante, o Gaston lá, o zagueiro, que também outra decepção. O pessoal chama ele aqui de Rivotril, Lexotan. Deu uma entrada, foi expulso no começo do segundo tempo e a gente perdeu aí o título pro Ceará de novo. Linés, muito obrigado aí. Outras oportunidades aí, se você estiver fazendo uma live lá, quiser chamar, ou tiver de boa, a gente vai marcar aí da gente bater uns papos que é legal. Eu te passei o meu WhatsApp. Eu não sei porque eu não consigo. Se tu me passou o número, mas eu não consigo. Mas eu te passei o meu. Se tu puder, quando tiver um tempinho aí, manda-me uma mensagem. Nerd, tô aqui. Aí eu bato o teu número. Porque pelo WhatsApp é melhor. Tá lá no Instagram. Vai lá. Pois show. Galera, quem ajudou aqui na live, quem participou, confere aí se deixou o like, tá? Mais uma vez pedir a vocês para ir lá no Instagram do Nerd, lá no YouTube do Nerd. Taca a dedada nele com força, tá? Taca a dedada nele com força. Dá uma ajuda ali, que é um cara parceiro, tá? E tamo junto. Muito obrigado a todos, tá? Talvez tenha lá mais tarde. Talvez. Tô vendo aqui com algumas pessoas. Mas eu aviso vocês lá no Instagram. Nerd, obrigado aí, meu filho. Valeu. Eu não sei, eu vou falar aqui no ar. Não sei se você se incomoda se eu pegar um cortezinho dessa live nossa e colocar no meu canal também. Não, mas rocha o nó, cara. Rocha o nó. Tamo junto, então. Valeu, meu filho. Obrigado. É o Nerd do Nordeste, vem conferir. Futebol nordestino tá aqui pra você curtir. O melhor conteúdo esportivo do YouTube. Nerd Futebol é show, vem fazer parte do clube.